Hoje eu vim aqui rapidinho para mostrar para vocês uma decoração super fácil para bolo natalino. Então aqui eu já tenho meu bolo pronto, ele já está coberto e espatulado, tá? Um bolo básico, não tem segredo nenhum. Eu vou fazer nesse bolo algumas imitações de árvores com uma neve por cima. O que eu vou usar? Eu vou usar algumas casquinhas de sorvete e o mesmo creme que eu usei aqui na cobertura, eu vou usar colorido. Na verdade eu usei corante, né? Um corante da cor verde para fazer os detalhes dessa decoração. Então eu vou pegar aqui o meu saquinho de confeitar. Com um biquinho pitanga, é um biquinho que tem como se fosse uma florzinha na ponta, várias pontinhas, né? Para dar o detalhe que eu quero nessa decoração. Eu vou até o final, quando eu encontrar o final ali, eu vou levantar um pouquinho e vou cortar essa ponta. Então aqui já tá bem seguro. Vou colocar a minha cobertura. Aqui eu usei um creme de manteiga. Ele tá bem soltinho, bem cremoso. Eu vou tirar todo o ar aqui de dentro. E vou fazer um teste aqui na própria colher, ó. Então aqui eu torço um pouquinho essa manga. E o que eu vou fazer? Eu quebrei algumas casquinhas na ponta. Pode ver que não tá perfeito, não tá um corte perfeito. É difícil cortar essas casquinhas e que fiquem retinhas. Mas aqui não vai ter problema, porque como eu vou usar essa cobertura aqui, ele vai esconder essas imperfeições. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar segurando aqui por dentro essa casquinha e vou fazer toda a volta dela com esse biquinho. Ó. Coloco aqui e levanto. Eu não vou até o final porque eu preciso segurar na pontinha dessa casquinha para colocar aqui na árvore. Na árvore não, no bolo. Fazendo levemente um movimento de vai e volta até cobrir por completo. Eu basicamente só encosto e já volto. Isso aqui vai imitar como se fosse um pinheirinho. O movimento que eu faço aqui, ele é bem sutil, tá? Eu não quero dar pressão, apertar, para não sair muito creme, para não ficar grosseira essa decoração. Ó, os lugares onde eu vejo onde tem algum detalhezinho que não foi coberto, eu vou dar mais um toquezinho. Isso aqui vai imitar uma árvore de Natal. Então eu vou posicionar ela aqui no meu bolo. E vou dar uma leve pressionada. Eu sujei aqui minha mão, vou limpar rapidinho. O mesmo eu vou fazer com as outras, mas antes eu vou dar o acabamento nessa que eu já comecei. Então aqui, toda a volta dela. Me parece uma arvorezinha. Agora eu vou pegar a outra casquinha. Vou fazer da mesma forma, de cima até embaixo.
Ó, o movimento que eu faço é encostar o biquinho e voltar, ó. Ficam umas pontinhas imperfeitas, mas é isso que eu quero. Eu não quero que fique perfeito esse desenho, porque as arvorezinhas, elas não são perfeitas também. Aqui eu vou girando. E vou fazendo em volta de toda a casquinha. Lembrando de deixar a pontinha aqui para ficar mais fácil para eu colocar sobre o bolo. Então, vou posicioná-la. Encostei novamente aqui. E eu vou fazer o detalhe do acabamento. Vou fazer aqui na frente. Todo o redor dela eu vou fazer a mesma coisa. Cuidado para não encostar na outra ali. Aqui eu tenho uma menorzinha. É legal esse contraste de tamanhos aqui em cima para não ficarem todas iguais. Afinal, as árvores, quando a gente vê assim um campo, elas não têm todas o mesmo tamanho. Então, é legal essa diferença aqui. Por isso que algumas eu cortei um pedacinho embaixo para ficarem diferentes. Ó. Isso aqui vai imitar um pinheirinho. Só para fazer uma graça mesmo. Talvez essa casquinha fique ainda um pouquinho mole depois que pegue a cobertura. Mas é só decorativo. Vou completar aqui meu desenho. E aqui eu vou terminar ela. Tomar cuidado aqui, ó, no meio, pra eu não estragar as outras que eu já coloquei, né? Ok. Então, as de cima já estão prontas. Agora eu vou fazer algumas nas laterais. Se eu colocar a casquinha inteira aqui do lado do bolo, ela vai ficar muito grosseira, porque ela nem vai caber aqui no espaço que eu tenho no prato. Então, o que eu fiz? Eu cortei mais ou menos na metade, só pra fazer um relevo aqui, ó. Então, eu vou encaixar aqui no bolo. Só para fazer um pequeno relevo. Também fiz alguns tamanhos diferentes, né, para ficar alguns detalhes legais. Eu vou colocar em algumas partes aqui do bolo. Vou colocar uma mais alta, uma mais baixinha.
Uma mais alta e uma menorzinha. Aqui é opcional a quantidade de árvores que vocês querem colocar, tá? E eu vou fazer o mesmo processo. Eu encaixei ela antes para ficar mais fácil. Encosto e volto, para fazer o detalhe como se fosse uma arvorezinha de Natal. Eu vou preencher aqui a minha manga. Opa, ela tá meio soltinha. E aqui, mais um detalhe, mais um pedacinho. Pode ver que até a imperfeição da casquinha não vai aparecer, porque tudo eu vou cobrir com essa cobertura aqui, com esse creme. Vou tentar vir mais pra frente aqui. Aqui eu vou completando até aqui em cima. Ó, os espaços que eu vejo aqui que fica vazado, eu venho e preencho. Ó, como aqui em cima, tô vendo um espacinho, preenchi. E agora, nossa última arvorezinha. Vou fazendo as bordinhas, porque aqui eu sei até onde ela vai. Os últimos detalhes. Ok, então eu já terminei a parte da decoração principal. O que eu vou fazer agora? Eu quero dar um detalhe como se fosse uma neve caindo sobre esse bolo. Então aqui eu tenho um açúcar, esse aqui é o pulo do gato dessa decoração. Normalmente as pessoas usam açúcar de confeiteiro, né? Que é aquele açúcar bem fininho, açúcar impalpável, e usam assim para fazer esse tipo de detalhe. O que acontece? O açúcar de confeiteiro, ele é um açúcar um pouco mais refinado, né? A cobertura acaba absorvendo esse açúcar e faz com que fique com aquele aspecto molhado. E não é isso que eu quero. Quero que o açúcar apareça e que não absorva, que o bolo, a fruta, a cobertura não absorva esse açúcar. Então, para isso eu uso o açúcar que a gente chama de açúcar gelado. Esse é o açúcar apropriado para usar como cobertura,
como finalização de algum detalhe, porque não vai absorver, vai ficar só como um detalhe mesmo. Esse açúcar é encontrado em lojas de produto para confeitaria e é praticamente assim, um efeito como se fosse açúcar de confeiteiro, só que com o passar do tempo ele não absorve, né? O bolo não absorve, a cobertura, principalmente frutas, né? Que tem aquela questão da água. Então eu vou colocar na minha peneira e aqui eu vou peneirar como se fosse uma nevezinha. Ó, por todo o bolo. Vou fazer uma baguncinha aqui na minha bancada, mas não tem problema porque depois eu vou limpar ela, né? Para parecer uma neve. Vou colocar bastante, porque eu quero que fique com esse aspecto que pareça bem uma neve mesmo. Vou colocar mais um pouquinho. Para pegar bem essa parte aqui de cima do bolo, que às vezes a espatulagem não fica tão lisinha. Esse tipo de detalhe aqui faz um acabamento que fica parecendo mais perfeito, sabe? Então eu gosto bastante de fazer esse tipo de acabamento para parecer mais legal ainda. Ó, aqui onde a neve cai, ó, onde tem os realces da cobertura, ele vai parecer que a neve parou ali. O nosso bolo, então, natalino está pronto. Esse é um modelinho que eu preparei super fácil para quem está iniciando e quer fazer uma coisa criativa para fazer uma decoração natalina. Essa é a minha ideia. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Quem quiser ainda pode usar aquelas bolinhas, aqueles cereais com chocolate, colorir com pó perolizado e colocar como se fossem bolinhas de Natal. Aqui eu só quero parecer que são árvores com neve, para lembrar, né, essa coisa natalina. E esse é o meu bolo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, compartilhem esse vídeo, comentem aqui pra mim, eu vou ficar muito feliz. Um beijão, se vocês fizerem, mandem pra mim e me marquem que eu quero ver o resultado dos bolos de vocês.